Olá a todos. Hoje eu vou apresentar o resumo de uma atividade de campo realizada com alunos do ensino médio, com o objetivo de facilitar o aprendizado de conceitos básicos de ecologia, especificamente sobre métodos de amostragem. Eu sou a professora Lilian, primeira autora deste trabalho, e participam comigo as professoras Luciane Gorini, Rosângela Campos e os estudantes Andreina, Luiz Felipe e Matheus. E este é o título do nosso trabalho: Uso do método de transecção linear e de serpentes de borracha para ensinar conceitos de amostragem ecológica. Sabemos que o tamanho de uma população é um parâmetro essencial para a ecologia, influenciando diversos processos, desde as interações entre as espécies até a dinâmica de comunidades. Para estimar a densidade de espécies em uma área, podemos utilizar diversas metodologias, e entre elas a transecção linear. Este método consiste em estabelecer uma trilha reta no hábitat de interesse, registrando os animais observados ao longo dessa trilha. O nosso objetivo foi tornar esse conceito mais acessível para alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola João Paulo I, em Paranaíta. Para isso, utilizamos modelos simplificados. As serpentes de borracha permitiram uma abordagem prática e lúdica, facilitando a compreensão dos métodos de amostragem ecológica. Então, a atividade foi realizada num fragmento de mata urbana de pouco mais de 1 hectare. E previamente à atividade, nós professoras abrimos uma transecção linear de 60 metros. Em uma faixa de 4 metros de lado de cada trilha, então somando 8 metros, distribuímos 38 serpentes de borracha. Os alunos foram trazidos à mata depois que distribuímos as serpentes, então eles não tinham ideia da localização dos modelos. E eles começaram uma busca ativa ao longo da transecção e registraram os exemplares encontrados numa planilha de campo. Posteriormente, em sala de aula, eles tabularam os dados e calcularam a densidade de animais. Os resultados mostraram que a atividade ajudou significativamente na compreensão dos conceitos de amostragem e análise de dados ecológicos, além de aprimorar as habilidades dos alunos na interpretação de resultados. Concluímos, então, que essa metodologia pode ser facilmente adaptada para diversos contextos, contribuindo para o aprimoramento do ensino de ecologia em diversos níveis educacionais. Muito obrigada. Boa noite, eu sou Miquel Zacarias Ferreira e vou estar apresentando para vocês agora um resumo simples para a Semana da Biologia, denominado Levantamento Preliminar de Aves da Praça Cívica de Alta Floresta, Mato Grosso, escrito em parceria com João Lucas da Silva. Para começo de conversa, nós observamos que com o avanço da urbanização, nós temos uma série de conflitos e implicações relacionadas à fauna e à flora, especialmente a fauna, quando a gente pensa no acesso e no trânsito desses animais no espaço urbano. E isso causa uma série de desafios para que a gente entenda essa relação. E quando a gente pensa nas aves que têm uma adaptação especial e que pode se deslocar com grande facilidade, esses desafios são ainda maiores. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi identificar, de maneira preliminar, as espécies de aves que estão no espaço urbano da Praça Cívica de Alta Floresta, que é um espaço bastante urbanizado, bastante cheio de movimento e pessoas, e a gente consegue identificar um pouco dessa relação. E para a realização do trabalho, a metodologia utilizada foram os pontos estacionários e o registro fotográfico com as anotações durante um período aí de 3 meses, né, de maio a agosto, com observação semanal em dias e horários diurnos aleatórios. Com essa metodologia e esse objetivo, foram realizadas um total de 18 observações. E nessas observações foram verificadas 23 espécies. E essas espécies, identificadas com a bibliografia especializada, elas foram enquadradas em 12 famílias. As famílias que mais
foram visualizadas nesse trabalho, nessa observação, foram psitacídea, com 5 espécies, né? Aí nós estamos falando dos papagaios, araras, periquitões, periquitos, e a família Columbidae, que foram identificadas 4 espécies e que nós estamos falando de um grupo muito conhecido no espaço urbano, que são as pombas e as rolinhas, né? Nesse caso aqui, 4 espécies, 2 espécies de pombas e 2 espécies de rolinhas. Além destas, também foram identificadas as demais famílias, 6 delas com um representante apenas, né, como é o caso do Sovi, por exemplo, da família Accipitridae, e 2 representantes, nas outras famílias, 2 representantes. A partir dessas espécies observadas, alguns elementos precisam ser destacados, como a questão dos comportamentos dessas aves nesse espaço, né? Então, nós temos espécies que estão realizando a reprodução, a alimentação, o descanso e a convivência, né? No caso, nós temos aí uma foto de 2 espécies, o anu preto e anu branco, né? Convivendo no mesmo espaço, dividindo o espaço do gramado. Outra questão também é essa relação das espécies com as instalações, né? Os postes, luminárias, as casinhas construídas, utilizadas tanto para que as aves permaneçam, se reproduzam, se alimentem, né? E também, nesse caso, a gente identifica a relação de similaridade com outros estudos feitos também no município de Alta Floresta e em outros municípios do Brasil, onde são identificadas as mesmas espécies ou espécies similares a essas, demonstrando esse acesso, esse aumento e diversidade de espécies no espaço urbano, que é uma coisa que precisa ser considerada, dado o aumento desse contato dessas espécies com os humanos. Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês esse trabalho intitulado Efeitos das mudanças no uso e cobertura da terra sobre a temperatura da superfície de uma microbacia no sudeste amazônico. Esse trabalho foi feito por mim e também por Coutinho. Bom, por que foi feito esse trabalho? Porque mudanças no uso e cobertura da terra também pode ocasionar aí mudanças no balanço de energia. E entre uma das variáveis do balanço de energia é a temperatura da superfície. Quando a temperatura da superfície ela aumenta, isso pode ocasionar evaporações muito grandes, consequentemente chuvas muito fortes, o lençol freático não consegue absorver totalmente essa água e no futuro, né, os rios aí podem vir a diminuir sua disponibilidade hídrica. Pensando nisso, né, o que nós fizemos? Procuramos aí avaliar, né, a variação do espaço temporal da temperatura da superfície da microbacia hidrográfica laje de pedras frente a diferentes usos e coberturas da terra. Né? Então, primeiramente, né, nós fizemos mapas de uso e cobertura da terra de 1990 e 2020. Também para a temperatura da superfície, utilizamos para o uso da terra e temperatura da superfície. Os dados de 1990 nós utilizamos o Landsat 5 e 2020 dados no Landsat 8, né, sensor Aurélio. Então, pessoal, também quando identificar a temperatura para os superfícies da Terra, nós temos aqueles fixos puros de uso e cobertura da Terra, são fixos puros, são esses fixos que não apresentaram mudança durante o período estudado. Então, nós pegamos os fixos puros no software R e identificamos qual era a temperatura desses fixos puros do uso da Terra. Aqui nós podemos observar, né, a dinâmica do uso da Terra entre 1990 e 2020. A gente pode observar que a nossa cobertura florestal ela reduziu ao passo que a pastagem de lavoura aumentou, né? E isso é decorrente, principalmente aí, né, no nosso modelo econômico municipal. A massa de água também aumentou, né? Isso possivelmente é decorrente do quê? Muitas vezes, conforme vai passando o tempo, a mata ciliar ela acaba sendo perdida aí, né,
por diferentes motivos de ação antrópica. Então, essa água ela se torna mais visível para o sensor quando ele está passando. Então, muitas vezes a gente consegue visualizar aí e ter a impressão de que a água aumentou. Pode ser, mas possivelmente é decorrente dessa maior visibilidade da água e não propriamente de um aumento real aí da massa de água. O solo exposto também aumentou, né? Então, isso pode ser decorrente do quê? Do processo, né, de degradação da pastagem e do período de seca, né, torna essa área com o solo exposto ainda maior do que o normal. Então, a gente pode ver aí um aumento considerável da classe solo exposto. Aqui nós temos, né, uma visualização, né, da dinâmica da temperatura da superfície na microbacia. Então, a gente pode observar que algumas regiões tiveram um maior aumento, em contrapartida outras, né, tiveram um menor aumento. Aqui, né, nós podemos observar a temperatura da superfície para os diferentes usos da Terra. Como vocês podem constatar, a massa de água foi essa que apresentar maior temperatura. Isso porque grande parte da energia que chega, né, sobre a água é utilizada no processo de evaporação. Já na cobertura florestal, essa energia é utilizada na evapotranspiração, né? Só que na pastagem, principalmente no período seco, né, e também no solo exposto devido ao fato de ter pouquíssima cobertura vegetal, grande parte dessa energia ela é convertida em calor, né? Então, por isso que nós observamos que a temperatura da superfície é muito mais alta em área de pastagem e solo exposto. Bom, qual é a mensagem desse trabalho, né? A mensagem é que a cobertura florestal ela tem que contribuir com uma maior amenização aí, né, da temperatura extrema da microbacia. Ou seja, imaginemos aí um período de seca onde você tem aí um aumento da temperatura, né, para todos os elementos da paisagem. Só que, em contrapartida, né, enquanto que a pastagem e o solo exposto vai aumentar muito rápido a temperatura, as florestas, né, ela tendem a aumentar de forma menor. Então, isso faria com que? Faria com que esses ambientes amenizassem o efeito da seca, né, sobre essa microbacia, mostrando aí a importância dessa cobertura florestal para esses ambientes. Então, pessoal, eu quero agradecer aí, né, a atenção de vocês e muito obrigado aí pela atenção. Olá, eu me chamo Jean e juntamente com o David, Felipe, Jaine e Solange desenvolvemos uma pesquisa sobre a distribuição de Apebati-burbu em áreas do município de Alta Floresta, Mato Grosso. Esse estudo ele é fruto de atividades de campo realizadas durante a disciplina de Ecologia em Populações. Entender as populações de espécies é analisar os padrões na história de vida dos organismos, levando em consideração como esses alocam a energia para seu crescimento e reprodução. E essa alocação energética envolve custos e exige estratégias para maximizar a sua aptidão. Sendo assim, existem dois tipos de espécies. Os organismos R-estrategistas, que se multiplicam rapidamente, adaptando-se em ambientes temporários, com alto investimento em sua prole e ciclo de vida mais curto. Já as K-estrategistas, elas predominam em estágios avançados, com maior competição entre os indivíduos, investindo mais em crescimento e menos em descendentes, priorizando a sobrevivência a longo prazo. A Peibati-burbu é uma espécie da família Malvácea, é uma árvore decídua que atinge 20 metros de altura. Ela é distribuída nas Américas, ocorrendo em biomas como a Amazônia e Cerrado. Ela é uma espécie pioneira, exige muita luz para seu crescimento e é importante para o reflorestamento, predominando em solos pobres e arenosos. Ela, assim, é classificada como K-estrategista devido ao seu ciclo de vida mais longo e foco numa prole menor e mais resistente. Esse trabalho tem o objetivo de inventariar, analisar a distribuição populacional com foco na identificação de padrões de espécie em 3 fragmentos florestais de alta floresta. A área de estudo
é o município de Alta Floresta, que possui cerca de 8.955 km². Nós selecionamos 3 fragmentos florestais com uso e ocupação do solo diferentes. A área amostral 1, localizada na área experimental da Nemate, a área urbana. A área amostral 2, localizada também às margens da Avenida Mato Grosso, área urbana. E a área amostral 3, localizada em fragmento de chácaras. A busca foi em modo ativo. Fizemos 3 buffers em cada área amostral, de 50 metros. Medimos o DAP dos indivíduos. Obtivemos as coordenadas destes, estimamos a altura e, por meio desses dados, calculamos a média de altura e DAP no Excel. As áreas amostrais 1, 2 e 3. Resultados. Notamos maior ocorrência da espécie na área amostral 1, tendo 19 indivíduos, seguidos pela amostral 2 com 5 e a área amostral 3 com 2. A espécie teve média de DAP de 94,7 centímetros e a altura média de 13 metros. A distribuição foi aleatória, com preferência por locais mais altos, secos e com solos pobres e arenosos, sendo menos comum em áreas alagadas e antropizadas. Na área amostral 2, o solo é impactado por lixiviação, o que teve baixa ocorrência da espécie. Na área amostral 3, a baixa ocorrência ela teve reflexos de históricos de incêndios na área e também por esta ser um solo alagado. As amostragens mostraram que a espécie prefere ambientes ecologicamente mais estáveis, mas também prolifera em áreas impactadas com solos pobres em nutrientes, com alta concentração de areia e condições mais secas. É comum essa espécie aparecer em bordas de florestas, evitando regiões muito úmidas. A espécie demonstra resistência a variações no tipo de solo e a intensidade solar, desenvolvendo indivíduos de grande porte e troncos robustos, o que indica uma competição muito maior por luz e espaço. Essas referências. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu vim falar sobre a abundância de formigas no fragmento florestal no município de Alta Floresta. Os autores desse trabalho foi eu, Fidelino de Jesus, Manuel Gomes e Lucirene Rodrigues. A atividade humana, né, vem causando uma grande extinção de espécies e reduzindo assim a biodiversidade e provocando um grande impacto no meio ambiente. E dessa forma afeta de forma negativa os processos ecológicos, que é importante, como a ciclagem de nutrientes, a dispersão de sementes. E a formiga, ela apresenta essa função da ciclagem de nutrientes e a erosão do solo. E além de, ela influencia a abundância de diversos organismos. As formigas, ela é bioindicadores de alteração ambiental e ela trabalha principalmente na recuperação de áreas degradadas, agindo como predadores, dispersores de semente e polinizadores. E o objetivo desse estudo foi comparar a riqueza e abundância de formigas entre a borda e o interior de um fragmento florestal, em floresta amazônica, foi dividido em 2 fragmentos, que foi no interior da mata e o outro na borda da mata. E os 2 transectos foi em torno de 60 metros de comprimento, foi marcado usando barbante, dividindo assim em pontos a cada 15 metros.
Foi utilizado isca, sardinha, colocando papel toalha em direção ao solo. E o tempo para poder fazer a coleta foi de 45 minutos, e após a coleta, essas espécies foi depositado num plástico, num coletor de plásticos, com álcool 70 graus para a preservação. E foi o total de 665 formigas. No interior da mata foi cerca de 78%, na borda da mata foi de 22%, e no interior da mata foi observado o SP1 e SP2, na borda da mata SP2, SP3 e SP4. O ponto 4 apresenta o maior número de indivíduos, total de 405 formigas, e na borda da mata, no ponto 5, a maior quantidade de formiga foi de 59 indivíduos no SP2 e SP3. E o solo úmido e a presença de serrapilheira mais profunda favorece uma riqueza e abundância de formigas, e o ambiente com menor interferência humana, mais recurso disponível, cria condições favoráveis para a nidificação e sobrevivência dessas espécies. A distribuição das formigas é influenciada pela disponibilidade de recursos e pela estratégia de exploração desses recursos. A espécie SP2 foi encontrada tanto na borda quanto no interior, indicando que a espécie é mais adaptada. E com isso, podemos concluir que as espécies que ocorreu menos ação humana favoreceu a riqueza e abundância de espécies e serem encontradas, ou seja, a grande presença de serrapilheira e o solo úmido e pouca luz foram os fatores importantes para determinar a riqueza e abundância dessas espécies.